Podem sentar, irmãos. Agradeço a Deus por aqueles irmãos que vão de música, que têm trazido mensagens maravilhosas para o nosso coração. E este cântico é um cântico, tem uma mensagem muito forte para nós, né? De desafio, de andar nesses momentos difíceis, para que também entendamos que dependemos de Deus em tudo, né? E aos irmãos que cantam, os irmãos que expressam isso com suas vozes, obrigado à equipe pelo trabalho, né? A equipe que tem se esforçado para que tenhamos o nosso culto, que estamos caminhando nessa jornada de fé. Amados, antes de iniciar a palavra de mensagem, tenho 2 avisos a comunicar aos irmãos. Não é bem aviso em si, mas é mais um apelo, né? Um vem do PSV, é o Ministério, o Projeto Salva Vidas, que Deus tem colocado no coração do pastor Nandes e de uma equipe, né, que tem cuidado de vidas que estão vivendo um momento muito difícil, e é um objetivo atingir as pessoas que ainda não têm uma experiência forte com Jesus, principalmente, mas também com crentes. Então, para que a igreja tome conhecimento, especialmente setembro está sendo classificado com que cor? Amarelo. Um mês que tem apresentado um alto índice de suicídio, né? Não só esse mês, mas vem numa sucessão. E este mês está se esperando com tristeza que haja ainda mais suicídios, né? Esse caminho de deserto, de falta de horizonte, de expectativa, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas doentes, parentes que morreram. É um momento que mexe demais com o nosso ânimo, com o nosso estado emocional. Então, o pastor Nantes está pedindo que a igreja se engaje nisso, né? Existe uma equipe que está trabalhando, né, através desse projeto, e que passe a orar pelos irmãos que estão dando assistência a estas vidas, né? Também pelos obreiros, pelos servos que estão na linha de frente, né, em contato com essas vidas através das mídias. Orem, chegue junto. É o ministério que faz parte do ministério global da igreja, tá? Tem a nossa aprovação, tem o nosso cuidado. Então, estejam juntos em oração. Aqueles que podem, vai, e aqueles que não podem, dá assistência. Amém? Então, cuide disso. Por quê? É a estatística que o pastor Nandes me passou. Uma pessoa morre a cada 45 minutos por suicídio. E está um total de 32 pessoas por dia. Então, cabe uma grande preocupação em nossos corações nesse sentido, né? Outra questão é os irmãos os casais, né? E ontem eu percebi que muitos casais não quiseram participar do encontro. Devo dizer, perderam uma grande oportunidade de estarmos juntos. Cada momento temos que estar juntos, mesmo que seja através das redes sociais, né? Perder a oportunidade de vir uma boa palavra, uma palavra poderosa do irmão Hector, num conhecimento, né, que ele transmitiu para nós nesta reunião, e, sobretudo, aquilo que ele colocou de como tratar as crises. E ele deu o testemunho dele, o testemunho pessoal muito forte. Então, aproveite cada oportunidade de estar junto, mesmo que seja à distância, para que possamos estar nos fortalecendo e ajudando uns aos outros nessa caminhada difícil. Ok, amados? Ficou claro o aviso? Amém. Então, vamos passar para a mensagem, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E já faz muito tempo que eu venho me inquietando em trazer um assunto que é um assunto muito forte. É o Apocalipse.
né. Então, a partir de hoje, quero trabalhar com esta temática, né, mesmo porque esses acontecimentos estão dizendo que o apocalipse está em curso, certo? O número de mortos, de pessoas infectadas, o transtorno que causou na sociedade, e Apocalipse, de certa forma, é uma quebra desta ordem que o mundo está vivendo. Tá? Então, precisamos estar atentos a isto. Estamos vivendo. Claro que ainda não estamos vivendo toda a intensidade do Apocalipse, mesmo porque, segundo muitos pesquisadores, também essa é a minha percepção. Apocalipse envolve 3 momentos distintos. Princípio das dores, esse princípio das dores já conectado, vem a tribulação, e em seguida a grande tribulação. Então, se esses dias que estamos vivendo já está trazendo todo esse transtorno, todo esse sofrimento, toda essa dor, imagine os momentos em seguida. Então, o tema de hoje, para a nossa reflexão, é preparados para viver o Apocalipse. Preparados para o Apocalipse. Ok, amados? Eu vou gastar um tempo, eu acho que é necessário, pelas preliminares. Quer dizer, antes de entrar realmente no assunto, quero trabalhar essas preliminares. E uma grande pergunta que devemos fazer: a que horas estamos no Apocalipse? Que horas? Que momento é esse? Que horas estamos no Apocalipse? Na linha do Apocalipse. E a pergunta que não quer calar: por que estudar Apocalipse, que é um assunto tão pesado, tão forte? Por que, amados? E há 3 mentalidades, há muito, mas 3 que eu quero destacar nisso. Há aqueles que não têm interesse nenhum pelo Apocalipse, são indiferentes. Como de deixa a coisa rolar, deixa ver como vai acontecer e como vai ficar. E não sabe o grande problema que existe nisso. Outro grupo de pessoas é aqueles que têm medo. Por que falar de Apocalipse? Mas o Apocalipse começa no Éden, quando um casal é expulso de lá e enfrenta toda uma tragédia da vida a seguir. Tá? Apocalipse, nesse que estamos vivendo agora, é um quadro muito maior. Há outros que têm ignorância, não quer saber, não lê, não estuda, não pesquisa, vai em frente. Mas precisamos nos preparar para este momento que já estamos vivendo e que vai intensificar. Estamos orando para que esse momento passe logo e nós acreditamos que pode passar isso. Mas será que estamos livres dos demais momentos que vão surgir, amados? Hein? E preparar-se como? Existe uma maneira de se preparar? Sim. Jesus sempre tem um caminho de escape. Deus sempre tem um caminho de escape, é isso que vamos analisar mais para frente. Tá? Então, como nos preparar? Não só é importante, mas devemos nos preparar para viver, para sobreviver ou para morrer. Tá? Então, por que se preparar para morrer? A questão não é a morte física. A questão maior é morrer fora da fé. Se perder, tá, para sobreviver, e muitas pessoas vão sobreviver na intensidade do Apocalipse. Para quê? Para testemunhar, para dar exemplo de vida, e outros vão morrer para glorificar a Deus, evidenciando a fé que é superior às circunstâncias. Amém? Estão me entendendo até aqui? Muito bem. Vamos lá. Primeiro, colocar a proposta nessa perspectiva, tá bom?
Vamos ler em Mateus, capítulo 23. Isso é o pano de fundo da proposta. Mateus 23, porque em Mateus Jesus dá uma síntese daquilo que vai ser o Apocalipse. Tá? Jesus dá uma síntese, bem resumidamente, porque Jesus vai explicar isso em Apocalipse. E outra pergunta, o que significa Apocalipse? Alguém sabe? Revelação. Revelação de Jesus. Mas como a revelação de Jesus traz as revelações dos acontecimentos, então começou a se chamar Apocalipse a revelação das tragédias, tá? Dos graves acontecimentos. Muito bem, vamos ler o pano de fundo aqui. 23, 37 a 39. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ensinar aos teus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora em diante não me vereis até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Continuando agora, a sequência do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, na narrativa, fez aquele discurso muito forte contra os líderes que eram apostatados. E quando saíam, iam para o Monte das Oliveiras, então os discípulos começaram a mostrar a Jesus o templo, a construção do templo, aquele templo magnífico. Parece que os discípulos não estavam muito em sintonia com o que Jesus estava vivendo e ia viver. Não estava preocupado demais com aquelas construções. E então aí Jesus, em cima disso, deste pano de fundo, começa a trabalhar. Diante desse quadro que Jesus apresenta, os discípulos fizeram uma pergunta muito pertinente. No Monte das Oliveiras, achavam-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Fizeram uma pergunta tríplice. Qual é essa pergunta tríplice? Qual é? Vamos lá, vamos recordar. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas. Primeira parte da pergunta. Jesus, ele já tinha outras informações que Jesus vinha, de vez em quando, fazendo uma inserção durante o Evangelho, de acontecimentos futuros trágicos, né? Do fim do mundo, do juízo final, do grande julgamento. E a outra parte da pergunta: que sinal haverá da consumação dos séculos e da tua volta? Então, a pergunta tríplice, aí Jesus começa a trabalhar a questão da preparação. E ele começa no versículo 4. E ele respondeu: Vedes que ninguém vos engane. Nos tempos de grande sofrimento, de grande escuridão, canto que cantamos, a escuridão procura nos cegar. As pessoas ficam vulneráveis a seguir qualquer proposta de salvação, qualquer caminho fácil, qualquer coisa que traga uma solução imediata.
Então Jesus, a primeira coisa, estejam cuidando disso, que ninguém vos engane. Então esse é um tempo que a igreja está passando pela grande peneira. A sociedade está passando por uma grande peneira, mas principalmente a igreja. E quando Jesus está trabalhando o Apocalipse, ele trata com quem em primeiro lugar? Hein? Capítulo 2 e 3. As igrejas, o seu povo. Antes de qualquer revelação em Apocalipse das tragédias, Jesus começa a tratar com a vida espiritual da igreja. E 5 delas, das 7, estavam com conduta errada e irregular diante de Deus. Só 2 receberam aprovação de imediato. Então era para corrigir. A igreja de Éfeso, Jesus disse: abandonaste o teu primeiro amor. A igreja estava trabalhando, estava servindo, mas muita coisa não era feita porque amava Jesus, porque tinha o coração nele, porque buscava a glória dele, porque procurava realmente adorá-lo, servi-lo. Abandonaste o teu primeiro amor. E parece que aquele recado deu muito resultado. Alguns historiadores dizem que aquela igreja passou por um grande avivamento, por um grande despertamento, por um grande arrependimento, ao ponto de que daquelas perseguições dos imperadores romanos, e houve uma ordem do imperador para que os crentes daquela cidade, a igreja daquela cidade, fossem exterminados. Então o líder daquela cidade mandou uma carta de retorno ao rei, dizendo: o senhor quer que eu destrua toda a cidade? Porque aquela igreja tinha tido uma influência gloriosa depois daquilo na própria cidade. Amados, então, para sobreviver e para morrer. Então, o Senhor está preparando. Então, tome cuidado. Primeira questão é, e ele diz que falsos cristos, diz o texto, vamos lá. Porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Amados, não há nada que nos ajude muito ao coração fiel, ao verdadeiro crente, do que experimentar momentos difíceis. Parece uma contradição, né? Porque nós gostamos de zona de conforto, nós gostamos de coisa fácil, nós gostamos daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos alegra, que traz motivação. Mas a igreja seguidora de Cristo, a igreja que tem um mestre que é sofredor, que morreu numa cruz, tem que ter consciência disso. Nós não seguimos um campeão, nós não seguimos um herói da sociedade, nós não seguimos a um grande líder humano, nós seguimos aquele que morreu aquele que a Bíblia diz que levou sobre si as nossas enfermidades. Aquele que padeceu, aquele que sofreu. E esse momento está chamando a igreja para esse comprometimento com esse Cristo sofredor. O servo sofredor. E a igreja de nossos dias está sendo enganada por uma religião de alegria. Não é que porque a nossa verdadeira alegria vem do Senhor, como diz aquele profeta. A nossa força, a alegria do Senhor. Diz isso, a nossa alegria está em Cristo, nas coisas espirituais, no reino, na redenção, naquilo que somos como membros do corpo de Cristo. Então, cuidado que nesses dias, são dias de enganação. A história tem pontuado que em grandes crises surgem pessoas prontas a serem salvadores. Obrigado, amados. Ainda bem que a equipe está atenta. Então, para não sermos enganados, a primeira providência, a providência mais forte, mais básica, mais fundamental, é o quê? Não ser enganado. Esse é o ponto central de nossa caminhada nesses dias difíceis.
olhar nesse horizonte de morte, de treva, de escuridão, e estarmos cada vez mais buscando o Senhor. Conectado nas coisas celestiais. Não ser desenganados. Bem, em cima desses momentos difíceis, há a conspiração diabólica. É uma conspiração diabólica. O diabo, lá na sua corte demoníaca, lá chamado no lugar das potestades, promove uma conspiração sistemática, massiva e espetacular. Enviando seus mensageiros, enviando aqueles que vêm se dizendo salvadores. Mas Deus constituiu quantos salvadores? Quantos? Este único. Mas o diabo vai procurar enganar a igreja, apresentando salvadores. Que uma conspiração diabólica está em curso já há muito tempo. Paulo disse: olha, no tempo dele, ele já via, já sentia isso. E quanto mais o tempo se aproxima do fim, mais intensa se transforma essa conspiração diabólica. Proliferação dos falsos mestres. Então vamos consultar um pouco o texto de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios 11. De 13 a 15. Para a gente entender, e vem com o nome de apóstolos. Eles não vêm dizendo que vieram da parte de Satanás. Eles não se apresentam como instrumentos do inferno. Eles não se apresentam para dizer, olha, eu trago as verdades de Deus. Eles vêm para destruir. 1 Coríntios, capítulo 11, diz o seguinte, verso 13. Porque são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E são muitos, pois, que os seus próprios ministros, seus demônios se transformam em ministros de luz, de justiça, e o fim deles é conforme as suas obras. Meus irmãos, nesses tempos difíceis, precisamos estar acordados, para não sermos enganados, para não cairmos, perdermos a linha mestra da nossa fé, estamos caminhando na linha do Senhor. E onde mais que o diabo vai trabalhar nesses tempos difíceis? No mundo religioso. No mundo gospel, principalmente, igrejas evangélicas. O que estamos vendo nesses dias? Recentemente foi preso no Rio de Janeiro um pastor, e que é famoso. Foi candidato à presidência do país. E como o nome dele está nos jornais, não estamos fazendo nenhuma ofensa, chama-se Pastor Everaldo, que estava junto com Bolsonaro. E foi preso um homem chamado Homem de Deus. Não sei se ele deu o nome de apóstolo, mas era um pastor famoso, conhecido, muito envolvido na política, um personagem que estava nas mídias. E tanta coisa que tem ocorrido que os irmãos não sabem. Meus irmãos, fiquem atentos. Porque é tempo da conspiração diabólica para destruir. E no momento que estamos mais fragilizados, no momento que queremos uma palavra,
que precisamos de um consolo, precisamos de um ânimo. Esses elementos se apresentam dizendo que vem da parte de Deus. O diabo não vem, os demônios e os apóstatas não vão vir em nome de Satanás. Ele não é trouxa, sabe? O diabo é muito inteligente, muito perspicaz. Então, a proposta para hoje é esta: preparados para o Apocalipse. O Apocalipse vai ser permeado de doutrinas satânicas, de ensinamentos malignos, de perversidade religiosa, e depois, e só depois é que virá a perseguição. Quando muitos de nossos irmãos, quem sabe até nós, segundo a previsão dos irmãos que creem na doutrina que vamos passar pela tribulação, muitos irmãos vão morrer brutalmente. Tá? O diabo está fazendo uma conspiração. Primeiro ele vem para iludir, para enganar, oferecendo coisas fáceis, soluções fáceis. Tá? E diz lá, Paulo, na sua segunda carta a Tessalonicenses, que ele vai fazer coisas espetaculares. Vai fazer descer fogo do céu, ele é um grande mágico. Ele é habilidoso em trabalhar com massas, com multidão. Você sabe quantos anjos caíram quando Satanás aplicou a sua conspiração diabólica? Hein? 1/3 dos anjos. E os anjos viam na presença de Deus, louvavam o Senhor, cantavam, ministravam, e de repente o diabo chegou com uma proposta e levou 1/3 deles. Imagine nós, que estamos numa situação difícil neste mundo. Então, amados, ainda quero trabalhar 2 pontos nessa preparação. Primeiro é o quê? Tá cuidando da enganação. E como é que eu faço isso? Segundo ponto, fortalecidos no Senhor. Fortalecidos no Senhor. Paulo diz lá em Efésios, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Como eu ganho energia espiritual? Como eu ganho sabedoria e graça para enfrentar o momento difícil? Em comunhão com Deus, amém? Buscando o Senhor. Vivendo um relacionamento de intimidade com Deus. E agora, como estamos distanciados da igreja, a grande parte da igreja está distanciada, não só nossa, mas a grande parte das igrejas, fica muito fácil começar a esquecer a vida espiritual. E é por isso que eu falei, há uma peneira nisto. Esta crise vem peneirar o joio do trigo. Tá? Mesmo que o joio não dá semente, né? Deus vem trabalhar com isso. Por isso, é um momento que nós precisamos estar atentos a isso. Então, fortalecidos no Senhor, comunhão, temor e obediência devem nortear a nossa conduta. Buscar a comunhão com o Senhor. O Senhor quer falar conosco. E a Bíblia diz que Deus fala conosco no meio da tempestade, no olho do furacão. Deus quer falar conosco, quer ministrar. Quando Israel passou pelas grandes crises, alguns homens profetas tiveram um relacionamento íntimo com Deus para entender o cenário, para compreender a dimensão daquele e poder servir. E a igreja precisa aprender a servir neste momento. Tá? Então, na comunhão, temor e obediência. Terceira questão, firmados na palavra. Nunca aceite qualquer proposta que não tenha respaldo bíblico. Tudo bem? Nunca aceite. O que é que diz Provérbios? Luz para o meu caminho é a tua palavra. Este é o tempo em que devemos armazenar a Bíblia na cabeça e no coração, amados.
Quem leu a Bíblia pelo menos uma vez na semana, findou? Não precisa levantar a mão não, fica com você. É o tempo de armazenar Bíblia, decorar versículos, decorar textos, para não ser enganado. E Paulo tem uma regra muito forte, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não está na Bíblia, não tem respaldo, não tem um texto, não tem uma experiência que abone qualquer coisa, não aceite. Para não ser enganado. Não é só sofrimento na carne, mas é o sofrimento que vem desse cuidado espiritual. Estejamos fortes, mas todo sofrimento, aqueles que resistem, aqueles que passam, se tornam mais fortes. Amém? É o ouro passado pelo fogo que brilha mais. E então, João, Evangelho de João 8,32. Conhecereis a verdade? Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Essa deve ser a norma, a regra básica, fundamental de nossa caminhada, amado. A palavra de Deus, conhecendo o Senhor na sua palavra. Fortalecidos no Senhor e firmados na palavra dele. Efésios também fala sobre isso, capítulo 10, capítulo 6 e 14, diz que está firmado na palavra. É o tempo de armazenar a palavra de Deus. É o tempo de guardar. As pessoas estão preocupadas demais com o alimento físico. Estocam, né? Não estou criticando, porque eu vou ao supermercado, faço compra. Mas devemos, sobretudo, cuidar de nossa alma, alimentar o nosso espírito. Cuide da palavra de Deus. Decore versículos, decore textos. Porque haverá tempo de grande proibição da palavra. O inimigo vai fazer tudo para banir a palavra. Vocês conhecem um pouquinho da história? Antes da reforma protestante e depois da reforma? O que fizeram as religiões religião oficial, o catolicismo? Reis queimavam em praça pública montanhas de Bíblia. Só que havia um grupo que tinha colocado no seu coração obedecer, e alguns tornaram até agentes secretos de distribuição de Bíblia. Então, na história aí. Aí veio a reforma gloriosa, não perfeita, mas que trouxe grande libertação. Conhecereis a verdade? E Deus trabalhou justamente com um homem que estava muito envolvido do outro lado, que era Lutero. Mas era uma alma sedenta de Deus, a alma que queria encontrar o Senhor. E diz a história que um deles subindo as escadas da Catedral de Roma, ele ouvia sempre na cabeça dele: o justo viverá. E ele poderia falar, porque apesar de tudo, ele era um homem comprometido com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se tornou a bandeira da revolução, da reforma espiritual. Guarda texto em seu coração, guarda versículo. Mas nesse mundo moderno nós estamos perdendo o hábito de guardar versículo, de guardar texto da palavra. Então, sem ferramenta, sem recurso, sem meio, é possível que você caia. Estão preparados? Resumindo, fechando, preparados para o Apocalipse. Primeira questão, não ser enganado. Como não ser enganado? Como não ser enganado? Estar atento a esta conspiração diabólica. Fica atento, amados. Estamos vendo a cada dia, através do governo, dos governos, através do Congresso, através do Supremo, a implantação de um sistema ateísta, um sistema contra Deus. Então precisamos estar atentos, porque o mal não vem do boteco, o mal não vem da esquina, vem dos lugares de comando. Vem dos lugares de comando. O nosso Supremo é composto de ateístas. E agora estão até tirando aquela sigla que determina antes de Cristo e depois de Cristo. Quer apagar, quer eliminar o nome de Cristo. Estados Unidos
começou a tirar todos os nomes do Senhor, não podia orar nas igrejas. Está acontecendo a mesma coisa no Brasil já. O nome de pilantra, de vagabundo, de maligno, pode ser usado na escola, pode ser citado, mas o nome de Deus, a oração, não pode. Então, guarda no coração. Foi interessante que um professor ateísta, junto com outro grupo, tentando descobrir maneiras de impedir a penetração da Bíblia nas escolas. Aí um deles disse: olha, não adianta fazer isso com os protestantes, porque eles trazem a Bíblia na cabeça e no coração. Oh, glória, aleluia. Amém? Então, fortalecidos no Senhor, intimidade, relacionamento com Deus, relacionamento correto e firmado na palavra dele. Amém? Encerramos por aqui. Na semana que vem vamos falar dos sinais. Tá? Quero trabalhar esse assunto por um tempo, falando de a tribulação, os sinais, falando também do arrebatamento da igreja, falando do milênio e falando do final desse sistema terreno. Amém? Vamos nos colocar de pé e orarmos, meu Deus, meus irmãos. Orarmos ao Senhor. Se houver alguma necessidade, levante sua mão. Dizendo: Deus, eu preciso de sua ajuda, num sinal de súplica, num sinal de quebrantamento, para que esse momento seja um renovo para a nova semana que estamos iniciando. Amém? Bendito Deus e Pai celestial. Cremos na tua palavra. Cremos na operação do Espírito Santo. Mas precisamos estarmos atentos a isso. Que o bom Espírito Santo esteja incomodando e, como diz aquele profeta, ouvindo de vez em quando a voz do Senhor dizendo: este é o caminho da salvação, o caminho da libertação. Orando, meu Deus, pelos irmãos que estão passando por crise, pessoas, chegada, filho, pai, parentes, amigos, que estão contaminados com esse vírus. Em nome de Jesus, clamamos aos céus que haja uma libertação, que haja cura, mas também que haja direção em cada lar, paz, que haja em cada lar uma graça do Senhor, meu Deus. Abençoa, meu Deus, todo esse momento, que aqui seja transcendente, por estar na presença de nosso Deus, clamando a Ele em nome de Jesus, para que esses tempos difíceis, tempos de enganação, não nos faça cair de nossa fé. Oramos, meu Deus, pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém, amém.